agora nós vamos entrar dentro da palavra de Deus, vamos entrar na Bíblia. E para toda aquela pessoa que diz que a Bíblia não fala sobre pombagira, não fala sobre Zé Pilintra, que a Bíblia não fala sobre os demônios, nós estaremos entrando nessa parte aqui, que é uma parte muito importante agora, espiritualmente, que nós estaremos falando de 3 etapas hoje. Primeira etapa a gente falou de deuses e demônios que têm descritos na Bíblia, mas agora nós vamos falar de espíritos imundos. A Bíblia aí classifica espíritos imundos que possessam, que se apoderam dentro de pessoas. Esses espíritos aí são espíritos que muitas pessoas querem ser libertos, mas muitos estão com eles e não querem ser libertos, ou também não percebem que estão sendo apoderados por esses espíritos imundos. Mas hoje Satanás vai ser desmascarado. Hoje todo aquele que diz que o espírito imundo não está na Bíblia, que as pessoas não são apoderadas, ele vai cair por terra. Nós vamos entender tudo sobre o mundo espiritual. No final, no outro sábado, nós estaremos falando também minuciosamente sobre cada um, pombagira, Zé Pilintra. Nós vamos estar falando sobre preto velho, os demônios que atuam nas crianças, Cosme e Damião. Todos esses demônios aí nós estaremos falando, mas hoje nós vamos estar falando também, então espiritualmente, porque naquela época lá não existia a pombagira, mas já existia um espírito da sensualidade. Então nós temos que entender que isso são apelidos que são dados para os demônios. Os demônios são chamados de apelidos para se identificar. O demônio da sensualidade, a pombagira. Se tu chamar no Brasil, ela vai manifestar porque na terreira ela é chamada por este nome, por pombagira. Então tem diversas linhagens de pombagira, que é a Maria Padilha, que tem 7 saias, existe Yansan, diversos demônios que estão atuando na vida das pessoas e cada um tem uma finalidade, cada um atua numa área, cada um atua de uma maneira. Então existe isso no mundo espiritual, que são agregados tudo num espírito imundo. Então nós temos que entender que se tu falar pombagira na cidade de Nova York, lá não é pombagira, mas é um espírito da sensualidade que está atuando naquela mulher. Então você falando, conhecendo o espírito, se você vier conhecer o espírito que está atuando, pode ser em Nova York, pode ser em Nova Jersey, pode ser no Japão. Se você falar o nome do espírito que está atuando ali, aquele demônio vai ter que manifestar. Ele vai manifestar porque é o Espírito Santo de Deus que vai estar te revelando. Ou muitas das vezes você vai perguntar para o demônio qual que é aquele que está atuando. Mas sempre quando tu estiver na luz, eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Eu sou pastor e nós oramos pela área de libertação. E eu falo aqui para os meus obreiros, falo para os irmãos que congregam comigo. Se você estiver na luz e a outra pessoa que tu forem pôr a mão e estiver nas trevas, o demônio vai manifestar. Você está na luz, você está orando, você está jejuando, você está pagando um preço para que o Espírito Santo venha habitar em ti. Então Jesus, ele tocava em pessoas, era curado. Jesus tocava, chegava próximo de demônios. Ao chegar próximo, os demônios manifestavam. Porque a luz, as trevas não podem contra a luz. Então quando tu chega sendo canal de bênção, quando tu chega sendo luz num lugar, ali as trevas ela tem que sair. Eu vou dizer para vocês aí, ó, que muitas das vezes, irmãos, nós temos que entender o nome do Espírito que está atuando. Veja que Jesus, olha só, vamos ler Lucas capítulo 8, versículo de número 30. Jesus lhe inquiriu, qual o seu nome? E ele replicou, Legião, eram muitos os demônios que tinha invadido aquele homem. Olha só, irmãos, Jesus, ele tinha o Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, sim ou não? Jesus é Deus que esvaziou da sua glória. Olha só, ele esvaziou da sua glória, mas Jesus, ele mostrou para nós aprender a trabalhar no mundo espiritual. Então as pessoas pensam que Deus tem que revelar todos os demônios para ela. Eu vejo pastores me ligando triste. Pastor, eu vejo que tem demônio lá, mas Deus não me revela. Eu vejo que aquela pessoa está sendo atormentada por demônio e o demônio não foi revelado, ele não manifestou. Eu vejo que aquela pessoa lá tinha uma pombagira, eu estava vendo, mas não manifestou. Mas veja aí que Jesus, o Espírito Santo não revelou para ele qual era o nome do demônio. O Espírito Santo de Deus não revelou para ele. Então Jesus foi lá e perguntou. Muitas das vezes na libertação nós vamos ter que perguntar qual é o demônio que está atuando na vida daquela pessoa, qual que é o espírito imundo, para que ele venha falar o que está fazendo naquela família, o que ele está trabalhando naquela família. E muitos se levantam contra dizendo que a gente entrevista demônios. Mas, sendo que o próprio Jesus, ele perguntou, dizendo qual que é o seu nome. Então, numa entrevista, a pessoa pergunta o seu nome e você fala. Quando você conhece alguém, você pergunta o nome e ele fala. Então, não é Deus que tem que revelar. Uma vez eu cheguei para um morador de rua e perguntei o nome dele. Ele falou, pede para Deus te falar, pede para Deus te revelar, mas não é tudo que Deus vai nos revelar. Então, nós temos que entender, amados irmãos, que a gente também tem que perguntar, tem que, muitas das vezes, se necessitar, se o Espírito Santo não te revelar, você tem que dialogar. Assim Jesus fez. E nós, com certeza, somos muito inferior que a Cristo. A gente não se compara a Cristo. Cristo é Deus. Ninguém vai chegar aos pés de Jesus. Ninguém vai chegar a desatar a sandália de Jesus. Então, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus querem adivinhar. Querem saber qual que é o demônio, qual que é aquilo. Não busque adivinhar. Se for necessário tu perguntar qual o demônio que está atuando na cabeça, qual que é o demônio que está operando naquela cabeça, você tem que falar, tem que pedir para que ele venha. Você tem que falar. E aí, ele vai falar. Porque o demônio, ele não pode mentir para um homem de Deus quando estivesse diante da autoridade de Deus. Porque senão, esta legião aí mentia, não falava quantos demônios eram, não falava qual demônio que estava operando. Então veja que Jesus perguntou. Então muitas das vezes, coisas que são espiritual, mas agora tem coisas que o demônio vai mentir, mas o Espírito Santo de Deus vai te revelar se é mentira ou se é verdade. Agora nós vamos ver biblicamente então o que eu estou falando para vocês e nós vamos ler. Infelizmente ficou pequeno para mim ler, mas eu vou estar conseguindo ler aqui em nome de Jesus. Olha só, irmãos, existe um espírito de surdo e mudo. A Bíblia nos fala, esse espírito, nós vamos ver todos os espíritos que a Bíblia relata que atuam na vida das pessoas que estavam dentro. Existe um espírito de surdo e mudo. Marcos, capítulo de número 9, versículo 25. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes nele. Veja que Jesus, amados irmãos, repreendeu o espírito. Ele falou, espírito surdo e mudo, sai. Veja que naquele momento ele voltou a falar
e voltou a ouvir. Já aconteceu isso aí conosco, que o pastor Jader orou por um morador de rua e ele não escutava, ele estava surdo. E o pastor Jader só orou e botou as mãos nos seus ouvidos. No exato momento que ele orou, aquele demônio ele saiu e o rapaz não manifestou. O que aconteceu? Ele voltou a escutar, se dobrou de joelho e começou a louvar a Deus. O Abreu Cláudio também estava com nós nessa. Então, veja, irmãos, que Deus ele opera essas grandes coisas. Então existe espíritos submundo, mas existem coisas que são genéticas também. Existem coisas que são genéticas. Então existe esse espírito aí que coloca a surdez nas pessoas, que não faz com que as pessoas não falem, em nome de Jesus. Olha só que tem também, a Bíblia diz, um espírito de enfermidade. Lucas, capítulo de número 13, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Olha só, existia, a mulher estava há quantos anos? 18 anos encurvado. Então era um espírito de enfermidade que estava nela. Naquele momento Jesus foi lá e repreendeu aquele espírito de enfermidade. Muitos dizem que as doenças não são demônios. Então a Bíblia diz espírito de enfermidade. Qual que é o espírito de enfermidade que atua no Brasil, que atua nas pessoas? Existe, então, os Exus que atuam colocando espírito de enfermidade. Então nós temos que entender isso, que existem os demônios que colocam enfermidade. Aí na terreira eles são colocados ali com os seus apelidos. Então é um espírito de enfermidade que tem um apelido. O nome ali, chamado na terreira, é Zé Pilintra, Exu Caveira. Exu Caveira é um dos Exu que coloca enfermidade. Então, para que aquela pessoa venha virar o óbito. Também a pombagira, ela coloca também, muitas adaptam a pombagira pela sensualidade, mas não, ela coloca enfermidades no útero das mulheres, coloca enfermidades aí também na urina das mulheres, coloca infecção urinária. Então são enfermidades que os demônios vêm e colocam dentro daquele corpo, para que eles possam habitar naquela podridão, naquele lugar sujo, para que eles possam está habitando, e muitos não conseguem se libertar. Existiam irmãs aí que tiveram que entrar em propósito de jejum e oração, que mesmo depois que eram cristãs, ainda sentiam aquelas dores, e só conseguiram se libertar depois da cura daquela enfermidade. Então Deus ele opera também aí, e liberta. São tudo espíritos imundos que são derrotados em nome de Jesus. Vamos ver aí o espírito que atua dentro das igrejas, o espírito que tem atuado também enganando pessoas, o espírito enganador. Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, e obedecerão espíritos enganadores em ensinos de demônios. Veja que mais acontece hoje na igreja, espíritos enganadores, um espírito do engano que está acontecendo dentro das igrejas e muitos estão seguindo doutrinas de demônios. Doutrina de demônio é tudo aquilo que não está na Bíblia. Doutrina de demônio é semente ungida, é cajado ungido. Doutrina de demônio são aquilo que não está descrito na palavra de Deus. Como a gente identifica uma doutrina de demônio? Normalmente o líder, ele se julga mais de Deus do que o resto do mundo todo. E aí ele diz, não, Deus falou para mim fazer isso. E ele vai lá e implanta aquela doutrina. Veja que a gente vê aí um dos líderes religiosos dizendo, não, Deus me falou que esta semente aqui, é esse o propósito da semente, porque Deus falou e eu vou fazer. Então normalmente ele vem com aquela artimanha, enganando o povo, dizendo que Deus falou para ele. Então ele trabalha com o espírito do engano. Muitas das vezes também através de revelações mentirosas. Existem muitas igrejas pentecostais que lá eles falam, Deus está me revelando que 10 pessoas vão pegar este voto. E quando as 10 pessoas pegarem este voto, Deus vai operar na vida de vocês. E aí, o que acontece? Um espírito do engano tremendo, que eles trabalham junto com os demônios. Quando a primeira pessoa pegar, o demônio vai manifestar. E aí a pessoa pega o envelope, o demônio manifesta no meio do povo. Aí a segunda pega o envelope, o demônio manifesta dentro do povo. Então é um espírito de enganação que está dentro da igreja. É um espírito de enganação que está operando dentro das igrejas. Isso daí é o Espírito Santo de Deus que revela, que mostra para nós. Porque o real intuito do evangelho é transformação de vida. Não é operação de milagres, não é operação de maravilhas, não é operação de dons. E sim, o que opera é transformação. O fruto do Espírito dentro das pessoas, o arrependimento, a comunhão com Cristo, a vontade de ela ir buscar a presença de Deus. Porque o que transforma as pessoas é a presença de Deus. Eu só me converti porque eu busquei a presença de Deus. Antes eu tinha uma presença maligna, de depressão, de tristeza. Nada me alegrava neste mundo, nada me alegrava nesta vida. Mas neste mundo eu conheci o Espírito Santo aqui ainda neste mundo. E isso foi a maior alegria da minha vida. Essa foi a maior transformação da minha vida. Então eu vou na igreja para buscar a presença de Deus. Eu vou na igreja para buscar a Deus, para buscar o renovo, para buscar me arrepender para que Deus venha se aproximar de mim. Porque a Bíblia vai nos dizer que o pecado nos afasta de Deus. Então eu vou para me limpar dos meus pecados, das minhas transgressões, de tudo aquilo que eu faço que Deus não se agrada. Então, isso que é o arrependimento verdadeiro. A primeira interação que você, que é crente de verdade, crente fiel, foi se arrepender. Um dia eu estava dentro da igreja e dentro de mim tocou o Espírito Santo e eu vi que quanto miserável era a vida que eu estava levando. Que aquela vida não era uma vida que agradava a Deus, que eu tinha que buscar a Deus. Vamos ver também, amados irmãos, outro espírito, viu? E tudo pela Bíblia. E as pessoas dizem que o mundo espiritual não existe e que não existe demônio da enfermidade, que não existe demônios Exu, que os Exus são os apelidos desses espíritos. Então, tudo que opera é o Espírito. O Espírito está operando. Desde todo o tempo ele opera. Este Espírito maligno. Mas o nome é dado em cada cidade, em cada local. Vamos ver aqui agora, irmãos, Espírito de escravidão. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado. Não recebestes, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos e clamamos Abba Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15.
Outro espírito também que está dentro das igrejas. Muitas pessoas estão obrigando, irmãos. Nós não podemos obrigar as pessoas a nada, nem Deus obriga. Deus não nos deu um espírito de escravidão. Eu vejo hoje pastores obrigando as pessoas a fazer a obra. Eu vejo pastores obrigando as pessoas a andar na doutrina de Deus. Eu vejo as pessoas querendo obrigando. Isso daí não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não obriga ninguém. Ele explica, ele ama. O Espírito Santo de Deus, ele mostra, ele dá direção. Ele tem o amor por aquela alma. Então o espírito de escravidão, sabe o que é? É quando chega aquela irmã maquiada dentro da igreja, com batom, que chega com salto alto, e senta do lado das irmãs, e as irmãs não cumprimentam, e dizem assim, ó, a pombagira chegou. Irmãos, aquela pessoa está indo para se libertar, ela está enganada, ela não sabe. Então, se ela já foi numa igreja que é de doutrina, e ela ainda está na vaidade, ela não sabe. Muitas irmãs, então, tem que dar o amor, tem que dar o carinho. Então, esse espírito maligno de escravidão entra dentro das pessoas, achando que aquela pessoa tem que fazer aquilo que tu faz. Então, muitos pregam a doutrina por obrigação. Nós temos que pregar a doutrina, temos que zelar a doutrina, temos que anunciar a doutrina, mas também explicar com amor, não por ódio. Porque nós temos que explicar para aquela pessoa que no momento que a gente explica a doutrina de Deus e aquela pessoa aceita, recebe, pelo Espírito Santo, ela é transformada. Existem mulheres que vão para a igreja e muitas das vezes, elas por si só, em oração, em jejum, o Espírito Santo de Deus mostra para ela a roupa que deve vestir, mostra para ela que a maquiagem é errada, porque elas buscam se aproximar de Deus. Nós somos pastores que buscamos fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. E ao se aproximar de Deus, ao renunciar, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais a pessoa renuncia o mundo, mais Deus dá a presença, mais Deus faz. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é largar maquiagem, é largar futebol, é largar novela, é largar televisão, é largar jogo, é largar videogame, é largar tudo, por amor a Deus, para separar tempo para Deus, tempo para ler a palavra. Então, amados irmãos, não podemos deixar também que um espírito de escravidão venha dominar as igrejas. Nós explicamos a doutrina. O membro que é novo, ele chega, ele é explicado, nós mostramos pela palavra, mas se ele quiser ser transformado, ele vai ter que seguir. Se ele não quiser, ele vai ficar no mundo, vai continuar sofrendo, vai continuar sendo humilhado, vai continuar sendo maltratado. Satanás vai continuar agindo na vida dele. Então nós temos que explicar. Falar, ó, tu está com depressão porque tu não larga essa tua maquiagem. Nós vamos explicar, nós vamos falar para as pessoas. Mas não vamos obrigar. Dizer que só volta aqui se tu tiver sem maquiagem. Só volta aqui se tu vier. Não, a gente não pode. A Bíblia diz, vinde como estás, mas não permanecer. Todos nós tivemos o nosso tempo de libertação. Todos nós tivemos o processo de libertação. Então agora nós temos que respeitar também o processo de libertação daquela irmã, daquele irmão, explicando a eles a verdade e mostrando o amor à justiça divina. Então o espírito de escravidão hoje, um militarismo, onde todos os membros têm que fazer aquilo que o pastor faz. Eu já ouvi pessoas dizendo que porque a pessoa não focou na câmera naquele pastor, foi expulso do ministério, foi exortado ou entrou de disciplina. Isso daí é um espírito de escravidão, que coloca nas pessoas que tem que fazer aquilo que eu estou falando. É eu que mando nesta igreja, eu sou pastor, eu que sei, não aceito o conselho de ninguém. Isso verdadeiramente, irmãos, é um espírito de escravidão, que faz com que as pessoas venham ser escravos, que não fazem a obra que não fazem a obra para Deus, que estão fazendo com que ele... Então, amados irmãos, eu quero dizer para vocês também que isso já aconteceu na minha vida. Muitas das vezes, eu era de um ministério, lá no começo da minha conversão, há 9 anos atrás, o pastor chegava, eu via que todo mundo tinha medo daquele pastor. O pastor chegava na igreja, as pessoas tinham medo. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer os pastores, temos que obedecer o líder. Mas se você tem medo do teu pastor, você não está na igreja correta, você não está buscando a Deus corretamente. Porque Deus não colocou nós para temer o homem, sim, nós temos que temer a Deus. Então, muitas pessoas têm medo do pastor. Muitas pessoas praticam pecado escondido do pastor, porque tem medo do pastor. E não tem medo de Deus. Então isso tem acontecido muito nas igrejas. As pessoas pecando escondido com medo do pastor, mas não com medo do que Deus pode fazer. Então isso é uma hipocrisia. A irmã Miriam está perguntando sobre a pessoa vaidosa que fala línguas. Irmã, eu fiz um ensino no canal mostrando ali como discernir as línguas estranhas e as pessoas vaidosas que falam línguas. Certamente é Satanás, porque a Bíblia diz no livro de Judas, capítulo 1, versículo 19, que os sensuais não têm o espírito. E todos nós sabemos que o dom de falar línguas, ela vem do Espírito Santo, que está em Coríntios também, que está lá naquele ensino, que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá o dom de falar em línguas, é um dom do Espírito. Então, se aquela pessoa é vaidosa, que aquela pessoa está na vaidade, ela está falando em línguas, não é pelo Espírito Santo, sim pelo Espírito das trevas. Porque nós sabemos que Satanás, ele imita tudo que Deus faz, ele imita tudo aquilo que Deus faz. Veja que Satanás até louvores faz aí a Deus, tentando imitar a presença de Deus. Mas uma das coisas que Satanás não imita, e ele não pode imitar, é o fruto do Espírito, que é a mansidão, longanimidade, domínio próprio, temperança. Então o fruto do Espírito, ele não imita. Normalmente a pessoa está falando em línguas ali, vaidosa, está fofocando, não está dando bom testemunho, está na vaidade, então está falando em línguas. Veja que Satanás está enganando, é o espírito do engano que a gente viu aqui também. Vamos ver também, irmãos, o espírito do medo, ó, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia para poder, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, eu quero dizer muito claro também para vocês. Como saber se você está bem com Deus ou não? Muitas pessoas têm esse espírito de covardia. Tem medo de pregar a palavra, tem medo de orar, tem medo de fazer as coisas de Deus. Você está com o espírito de covardia. E esse espírito ele não provém de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. O espírito de medo. Medo até mesmo de fazer a obra de Deus. A Bíblia é clara em dizer em 2 Timóteo capítulo 1:7 que Deus ele não nos deu um espírito de covardia, e sim um espírito de coragem. A Bíblia vai nos dizer também que
os covardes não herdarão o reino dos céus. O demônio, ele tenta colocar medo em nós para o quê? Qual que é o medo? Para que a gente venha quebrar um princípio bíblico. E o princípio, quando a gente quebra algum princípio bíblico, o demônio, ele tem legalidade para entrar na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz: temerás somente o Senhor teu Deus. No momento que tu tem medo de um demônio, no momento que tu tem medo de fechar os teus olhos para orar, no momento em que tu tem medo de algo, o que acontece? Você está dando legalidade para as trevas entrar na tua vida. Então, a irmã Maria Leda, irmã, isso aí é uma opressão demoníaca. O demônio, ele está oprimindo para que você não venha orar, para que você não venha fazer a obra de Deus, para que você não venha buscar a Deus. Ele coloca medo. Veja que no livro de Jó também aconteceu isso. Quando ele foi buscar a Deus, ele sentiu um arrepio, porque passou sobre ele um vulto. O demônio chegou para oprimir ele, para que ele não orasse, para que ele não buscasse a Deus. Então a opressão demoníaca é uma das primeiras coisas que Satanás fala. Então, irmãos, vocês que têm esse medo, eu quero dizer para vocês que esse demônio, ele já está começando já a oprimir vocês. No momento, então vocês têm que repreender. Naquele exato momento, repreenda, dizendo: todo o espírito maligno que está ao meu redor, em nome de Jesus, tu está repreendido. Eu não tenho medo de ti, Satanás. Eu não devo nada a ti. Senhor, envia os teus anjos para guardar esta oração. Senhor, envia os teus anjos para acampar ao teu redor. Você vai sentir uma presença boa do seu lado, que são os anjos. Todos nós que oramos também, que é espiritual, sente uma presença boa, uma presença, algo maravilhoso nós guardando. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que a gente vem orar a Deus, um anjo desce e pega as nossas orações e leva para o céu. Se nós parar para analisar, a Bíblia diz também ali que Daniel estava orando e o anjo foi lá e enviou agora as orações para Deus e veio para trazer as respostas. Então, temos que entender que vem um anjo da parte de Deus. Então, o que acontece, irmãos? Quando você tem medo de fechar os olhos e orar, aí você já está travando uma batalha espiritual. É um princípio de uma batalha espiritual que você está travando aí na sua vida. Então, no começo da tua oração já faz isso, irmãos. Repreenda, você que tem medo de fechar os olhos. Não temas, amigo, não temas, porque tu está quebrando o princípio. Quem sabe Deus aí quer libertar a tua vida numa área, a tua casa. Esse demônio quer sair daí, mas você não está sendo encorajado. Viu como é bom esse ensino? Para que vocês venham crescer espiritualmente. Vamos ver então, amados irmãos, outros espíritos imundos aqui, mais 4. Olha só, o espírito de angústia. O espírito de angústia, Isaías, capítulo de número 61. A gente vai ver aí esse espírito de angústia que a gente vai falar. Eu quero dizer para vocês que existe o espírito de angústia na carne, né? Que Jesus, ele sentiu a alma dele, a carne dele, né? A alma angustiada até a morte. E certamente Jesus tinha o Espírito Santo. Então, essa angústia foi na carne. Mas existe a angústia espiritual. A angústia espiritual é aquela que faz com que as pessoas venham tirar a vida, com que as pessoas venham se matar, com que as pessoas venham ficar sem direção. Que está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 3. E pôs sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, e fez cinzas de óleo de alegria para em vez de pranto, vestes de louvores, em vez de espírito de angústia, a fim de que clamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, irmãos, aí a gente vai ver um espírito também que atua nas pessoas, espírito maligno, de angústia. Então existe um espírito de angústia que atua nas pessoas. Eu quero dizer para vocês também um espírito de ciúmes, que a gente também tem que analisar muito bem, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele é santo. Só que existe o ciúmes que ele é o que? Possessivo. Números, capítulo de número 5, versículo de número 14. Vamos ler lá, Números. Os sensuais são aqueles que não têm o Espírito. Vamos ver aqui Números. E o Espírito de ciúmes vier sobre ele, e a sua mulher ter ciúmes, e por ela ser contaminado altivez, não se havendo ela contaminado. Veja que a Bíblia está falando também do Espírito de ciúmes. Existe o Espírito de ciúmes possessivo, onde a gente vê muitas das vezes um casal brigando, um casal matando o outro, a gente vê brigas no lar, tudo por conta de ciúmes, e também isso não é só no mundo, isso existe no meio da igreja. O homem lá que está vendo, eu já vi aquela mulher sendo usada como instrumento de Deus poderosamente, e o marido não é tão usado. E aí o marido tem ciúmes da mulher, não quer que a mulher vá na igreja, não quer que a mulher pregue, não quer que a mulher venha ser instrumento. Esses ciúmes não provém de Deus, esses ciúmes não provém do reino, porque aquela mulher está sendo usada por Deus. Então existe o ciúmes também do homem ser muito usado, e aquela mulher é ciumenta, fica lá, é braba, vem as mulheres pedir oração, ela não quer que o marido ore, não quer que faça nada. Isso daí é ciúmes dentro da igreja, ciúmes que acontece para destruir o ministério, destruir o chamado. Então esse ciúmes é possessivo. Muitas das vezes o marido, até mesmo do lado da esposa, não pode aconselhar a mulher, porque a mulher é ciumenta. Muitas das vezes a mulher não deixa o marido viajar, ou para fazer a obra de Deus. Isso daí são ciúmes também possessivos, são ciúmes de tomar posse, de atrapalhar o ministério, e isso não provém de Deus.